Rapaz amado, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje vamos falar sobre o PMLL11, que na minha visão tem a taxa menor de administração dos shopping center da bolsa. No vídeo de hoje vamos ver fato relevante, suas principais informações na ordem e vamos analisar o seu relatório gerencial. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Vamos começar pelo fato relevante. O fundo, em conjunto com outros dois compradores, firmaram em 4 de maio de 2026 um instrumento que tem por objeto formalizar a intenção de compra de parte de fração ideal do empreendimento denominado Shopping Curitiba. Ele conta com 22,4 mil metros quadrados de ABL, está focado em públicos A e B. A proporção potencialmente a ser adquirida pelo fundo é referente à fração ideal de 13% do imóvel. Então o fundo quer comprar 13% do Shopping Curitiba por um montante total de 54 milhões de reais. O preço será pago no ato da assinatura do documento definitivo de aquisição em moeda corrente nacional, ou seja, dinheiro ou cotas do fundo, que será decidido entre esses dois meios de pagamento exclusivamente pelo fundo. Ele destaca que o fechamento das operações está condicionado à verificação de condições precedentes usuais. Esse fato relevante saiu no dia 5 de maio de 2026. Ele já estava arriscado porque eu estou tentando gravar pela terceira vez e sempre acontece alguma coisa e eu não consigo gravar. Vamos para ver essas informações na Word. Hoje, no dia que estou gravando esse vídeo, dia 9/5, ele está com preço atual de R$ 108,54. Dá um PVP de 93, dividendo yield dos últimos 12 meses de 10%, tem a vacância de 3,8% e a alavancagem bruta. Joe, o que é a alavancagem bruta? A alavancagem bruta é o passivo dele sem contar o valor que ele tem em caixa, seus dinheiro que ele pode usar para quitar essa alavancagem quando quiser. Então a alavancagem bruta 9,24%. A liquidez média diária dos últimos 2 meses de 5 milhões, uma ótima liquidez. A variação dos últimos 12 meses teve uma variação positiva de 14%. Sua cotação mínima dos últimos 12 meses também foi de R$ 89,00 e a máxima R$ 110,00. Seu portfólio de 86% está em imóveis, 8% em fundos imobiliários e 4% em caixa. Cerca de 15 imóveis, nós vamos ver que no relatório gerencial lá está diferente. Sua cota patrimonial R$ 117,23. Seu patrimônio líquido 1,6 bi. Último dividendo anunciado R$ 1 por cota e será pago provavelmente no dia 15 de maio. Aqui ainda está de abril, então ainda está atrasado o rendimento dele, mas ele manteve-se R$ 1 para esse mês. Cerca de 129 mil cotistas. Antes de irmos para o relatório gerencial, eu venho aqui pedir que, se você é novo no canal, primeiramente seja bem-vindo. Se esse vídeo trazer alguma informação relevante, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o like, ative as notificações e deixe um comentário sobre o PMLL11 ou até mesmo alguma sugestão para o canal, ou até mesmo uma crítica construtiva, lógico, sempre com educação. Então vamos para o relatório gerencial. PMLL11 referente a março. Objetivo do fundo: obtenção de renda a partir de exploração imobiliária de participações em shopping center no Brasil. Também visa ter ganho com venda de imóveis, ou seja, ganho de capital através de venda. Teve início em dezembro de 2017. Sua gestora, a Pátria. Administrador, Banco Genial. Aqui está a taxa de administração que eu falei para você, cerca de 0,5% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Ainda é sobre o mercado do fundo, então se o fundo tiver descontado, ele ganha menos. Se o fundo tiver no valor patrimonial ou acima, ele tem mais taxa de administração. Aqui ele traz sobre o seu cenário, o panorama do cenário macro. Eu vou pular aqui para não ficar muito grande, que traz comentário de gestão, mas vamos ver primeiro os indicadores financeiros e imobiliários. Ele tem um patrimônio líquido de 1,6 bi, como nós já vimos lá na Word. Cota patrimonial R$ 117,00. Cota mercado no fechamento desse relatório R$ 108,35. Ele tem data base 31/3. PVP 0,92. Dividendo yield a mercado 11,1% e dividendo yield patrimonial 10,4%. Indicadores imobiliários, aqui no relatório eles contam 14 shopping center. ABL de 139 mil metros quadrados, a taxa de ocupação de 95,8%.
Preço médio do portfólio: cerca de R$ 10.325 o metro quadrado a preço de mercado. E as vendas totais por metro quadrado, em comparação 2026 contra 2025, teve um aumento de 2,1%. Então vamos agora ao comentário de gestão. O rendimento anunciado foi de R$1 por cota, pago em 15 de abril. Lembrando que o de maio ele já anunciou, manteve R$1. Ele acredita conseguir cumprir o índice dado no início do semestre, que é de R$1 por cota. Alavancagem: o fundo tem atualmente 10,3% de alavancagem. Vale ressaltar que após a compra das cotas do RBR Malls ser aprovada em AGE, o índice de alavancagem cairá para 8,3%. Que ele traz as vendas totais. O portfólio do fundo registrou vendas totais de R$ 1.277 o metro quadrado em fevereiro de 2026, uma queda de 2,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Se não levar em consideração o analisado de 2026 contra 2025, houve um crescimento de 2,1%. Lembrando que 2026 só tem 3 meses, de relatório. Então, ele levou em consideração provavelmente também os 3 primeiros meses de 2025. NOI por metro quadrado foi de R$ 90 o metro quadrado, crescimento de 1,9% frente a fevereiro de 2025. O NOI por metro quadrado do portfólio cresceu 0,4% na comparação anualizada, 26 contra 25 também. Taxa de ocupação nós já vimos, 96%, aqui ele arredondou. Aqui a linha do tempo de quando a Pátria comprou o PMLL 11 da Genial, se não me engano, e mudou o nome para PMLL, antes era MAL 11. Que ele traz a AGE, consulta formal de consolidação. O que ele quer nessa AGE? Duas principais posições: aprovar a aquisição das cotas do RBR Malls pelo PMLL. Por que ele está fazendo uma AGE para aprovar isso aqui? Porque é conflito de interesse, já que ele comprou todos os ativos. Todos não, a maioria dos ativos da RBR. Então, RBR Malls é da Pátria, assim como o PMLL. O que ele quer fazer? Comprar as cotas a valor patrimonial para assim integrar, fundir em um só fundo os dois shoppings que ele tem na carteira agora. Um é vendido na bolsa, o outro eu acho que não é vendido na bolsa. Aprovação, alteração ou inclusão de itens que visa aperfeiçoamento do regulamento, ou seja, quer alterar o regulamento, colocar algumas coisas, mudar outras. Então, se você é cotista do fundo, eu te aconselho a ir lá a ler certinho a AGE, tirar suas conclusões e votar entre a favor ou contra. Aqui ele traz como você tem que fazer. Dá para você fazer direto pela B3, que tem o site, ou direto pela administradora dele. Acesse seu e-mail cadastrado na B3 e busque pela chave. Abra os e-mails referentes aos fundos que você é cotista. Aí você põe, clique no link e acesse a plataforma com os últimos 4 dígitos do seu CPF, vote nas matérias de assembleia e envie seu voto. Ele destaca que seu voto é importante. Sua performance referente ao mês teve uma performance positiva de 0,4%. O IFIX teve uma performance negativa em 1,1%. E o CDI bruto, uma performance positiva em 1,2%. Ou seja, no mês, ele ganhou do IFIX e perdeu para o CDI bruto. Que a distribuição por dividendos por cota, sua média foi de 89 centavos por cota nos últimos 2 meses. E desde janeiro, ele está pagando R$1 por cota e já está previsto até o final desse semestre continuar pagando R$1. Aqui o dividend yield em relação à cota a mercado de 11,1% e em relação à cota patrimonial de 10,2%. Aqui sua demonstração de resultado, famoso DRE, demonstração de resultados do exercício. Ele teve um total de receita de 94 centavos, desses 94 centavos, 90 foi com receita de locação, com as receitas do shopping, e 4% com receitas mobiliárias. Teve um total de 13 centavos de despesa, 7 centavos foi despesas financeiras, que é os juros da sua alavancagem, que ele pode pagar com suas receitas, Já a amortização não pode, só com venda de ativo ou subscrição de cotas. E 6 centavos foi de despesa operacional. A sua reserva acumulada diminuiu de 1,71 para 1,52. Aqui temos uma informação muito importante. No fundo imobiliário de shopping,
você for analisar para colocar na sua carteira, eu aconselho você pegar pelo menos 12 meses de relatório gerencial para você ver as suas DRE. Porque vai ter mês que ele vai pagar mais, vai ter mais receita, os shoppings vão pagar mais, terão mais movimento, e vai ter meses que ele vai ter menos receita. Então, se você pegar um mês, 2 meses para analisar e pegar nos meses que tem mais movimento, você vai achar que o fundo está em maior oportunidade que realmente está. Se você pegar nos 2 meses que o movimento é baixo, você vai achar que o fundo é ruim. E na verdade, o fundo só está no mês menos propício para ele. Então, eu aconselho você a usar no mínimo 12 meses para analisar fundo imobiliário de shopping e alguns fundos imobiliários de hotéis também, se você investe em fundo imobiliário de hotéis. Se você investe, deixa aí nos comentários em qual que você investe. Continuando, aqui ele traz suas parcelas a receber, parcelas a pagar. Vamos levar em consideração apenas os últimos 12 meses. Ele tem cerca de 0,2 milhões para receber e para pagar ele tem cerca de 8,8 milhões nos próximos 12 meses. Mas podemos ver aqui que em renda fixa ele tem 81 milhões de reais. Tá em milhões, tá vendo? Então 81 milhões de reais. Então ele tem dinheiro tranquilo para pagar as suas obrigações com seus CRIs em 2026. Aqui ó, podemos ver CRIs. Então ele não tem obrigação de compra de ativos. Se tivesse, estaria aqui junto. Aqui ele traz o fluxo de amortização. Ele está com um total de 169 milhões de reais de dívida com os CRIs em 2026. E ele tem que pagar cerca de 5,1 milhões até o final de 2026. Aqui é diferente, aqui está constando 8,8 porque aqui ainda pega alguns meses de 2027. Que nós podemos ver que de 2026 para 2027 ele tem um grande salto aqui de 5 para 14. Mas se ele só reter os 5% que ele tem de direito de reter a cada semestre, ele já consegue pagar a sua obrigação de 2026 e sem precisar mexer no seu caixa de renda fixa. Ainda tem mais 156 milhões em fundos imobiliários. Isso daqui provavelmente deve ser algum shopping que faz parte do seu portfólio, que ao invés dele comprar o imóvel, ele comprou o shopping, o fundo imobiliário. Que ele traz sua carteira de ativos, suas 3 principais shoppings: Madureira Shopping com 13,4% do NOI, Maceió Shopping com 16% e Rio Anil com 7,8%. Aqui sua distribuição geográfica, suas principal estado fica, seus ativos ficam no Rio de Janeiro. Isso daqui é um ponto um pouco de atenção, porque Rio de Janeiro é uma cidade, um estado um pouquinho mais, que requer um pouco mais de atenção e cautela. Tem 17% em São Paulo, que ele destaca o portfólio com 14 ativos diversificados com estados por administradoras de shoppings, majoritariamente através de participações minoritárias e de ativos dominantes. Aqui ele traz sua carteira de ativos, NOI por metro quadrado, como podemos ver em relação a janeiro, ele teve uma queda. Vendas totais por metro quadrado também teve uma queda, saiu de 1,52 para 1,28. Fluxo de veículos, que é o estacionamento, ele vem se mantendo em menos 3, mas podemos ver que vem caindo. Se for comparar ano, 2024 foi 35%, 25, 14% e caiu para 3%. Em fevereiro a mesma coisa, 34%, 19% e menos 3%. Taxa de ocupação, podemos ver, ele vem mantendo 96%. E nós, em janeiro foi 97%, uma leve queda. Aqui nós podemos ver que os seus resultados operacionais estão referentes a fevereiro. Por que é isso, Joe? Porque o relatório, apesar de ser de março, os dados financeiros é de março, mas os dados operacionais é de fevereiro. É assim que são mostrados esses dados nos fundos imobiliários de shopping. Então, todos os fundos imobiliários você vai ver de shopping, você vai ver isso. Aqui temos a inadimplência líquida. Podemos ver, antes ele estava com 8% de inadimplência, diminuiu para 4%, isso daqui é um ponto positivo. A sua carteira, seus 14 ativos, seus 3 principais em questão em VP é o Madureira Shopping, que fica lá no Rio de Janeiro com 14,8%. Maceió Shopping com 14,7%, fica lá em Alagoas. E o Rio Anil representa 9,5%, fica lá em São Luís. Aqui ele traz o número de cotistas, se manteve de 129.500 de fevereiro para março.
E esse foi o vídeo do PMLL11. Na minha visão, um ótimo fundo de shopping. Pontos de atenção: sua principal exposição está no Rio de Janeiro, mas ele está se movimentando para comprar mais participações de ativos em outras localidades. Se for aprovada a compra do RBR Malls, seus principais ativos estão em São Paulo. Vimos o fato relevante que ele está comprando a participação lá em Curitiba. Então ele vem tentando diminuir sua exposição no Rio de Janeiro. Na minha visão, está entre o top 3 fundos de shopping da Bolsa. Na minha visão, lógico. Deixa aí a sua opinião nos comentários. Pontos positivos: taxa de administração muito boa mesmo. Vem pagando 11% de dividendos ao ano. Mas aqui tem um ponto de atenção: ele está pagando com não recorrente devido à venda de um ativo que ele vendeu há um tempo atrás. Então, leve isso em consideração e fique esperto com isso. Esse foi mais um vídeo do Dividendos para a Liberdade. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. E nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também. Não se esqueça, se você é novo no canal, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações e não esquece de deixar um comentário sobre o PMLL11 ou até mesmo sobre algum ativo que você queira que eu traga análise do relatório dele no canal. Eu sou o Joe e até a próxima.